Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no programa traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Eu sou Marina Metri, jornalista da NIT. No nosso podcast de hoje, temos um convidado super especial. Ele que é professor parceiro da NIT e especialista em E-Social. Seja muito bem-vindo, professor Guilherme. Olá, Marina, tudo bem? Obrigado pela recepção. É uma honra estar aqui mais uma vez para um podcast aí que eu tenho certeza que vai te dar muita dúvida, que vai ajudar bastante pessoa aí, né, nessa reta final aí de 2021. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Exatamente. E antes de começarmos, eu queria lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. Professor, no episódio de hoje, a gente vai abordar tudo sobre o 13º salário e tentar, com a intenção de esclarecer todas as dúvidas sobre o tema. Eu queria que antes de a gente iniciar o assunto sobre o 13º, que você se apresentasse formalmente para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, sou professor parceiro aqui na NIT Treinamentos, na formação de especialista em E-Social, em departamento pessoal. Eu trabalho com DP já tem alguns anos, já trabalhei em empresa de software, já trabalhei em empresa de perícia contábil, já trabalhei em escritório mesmo, né? Tenho agora a minha própria empresa, né, de terceirização, de consultoria, né? A minha página no Instagram também, né? Guilherme Borges, né? Onde a NIT me achou, né? Foi a NIT, através dali que a NIT me achou também. Prestando consultoria, já ajudei aí centenas de alunos a se tornarem expert também na terceirização da folha, né? Aprendendo como também terceirizar a folha de pagamento, prestar consultoria, ajudar outros escritórios. Então, eu estou nesse mercado aí tem um pouquinho de tempo. Eu sei que esse tema que nós vamos falar um pouquinho hoje aí do 13º, ele gera um pouco de dúvida, né? Porque é uma vez no ano só que você vê, então normalmente ele sempre vem um pouquinho de dúvida mesmo, né, com relação a isso. E vamos lá para tirar essas dúvidas. Espero ajudar aí bastante o pessoal. Perfeito. E para a gente começar sobre o tema, sendo bem leigo, assim, eu queria que você explicasse o que consiste esse 13º salário. Vamos lá, então. 13º. Para quem gosta de embasamento legal, né, eu vou passar algumas bases, a pessoa ela pode ler e pode estudar depois, né, se ela está muito perdida, às vezes caiu agora, porque, por exemplo, eu, né, vou dar meu exemplo, eu assumi o departamento pessoal no primeiro escritório que eu trabalhei, na época de 13º. Meu supervisor foi mandado embora e eu fiquei sozinho, né, e aí a gente atendia um monte de escritório, né, porque eu trabalhava numa empresa de software. Então, eu sei muito bem como é que é não ter um embasamento, você não tem a segurança, né? Quando você não tem a segurança, você não consegue passar a informação certa, às vezes, para o cliente, né? Então, para quem gosta, o 13º, ele tem as leis que regulamentam ele, que é a Lei 4.090, de 62, tá? E também a Lei 4.749, 4749, né? De 65. E ambas essas duas leis, elas são regulamentadas. Qualquer coisa você pode pausar, voltar, né, esse vídeo aqui também, sem nenhum problema, ver essas duas leis, né? Ambas delas são regulamentadas pelo decreto 57.155 e pelo artigo 7º da Constituição também. Então, é um monte de decretos, né? Mas o principal mesmo são as leis e ela vem para atender uma demanda aí, né, do pessoal que tem um entendimento cultural, né, do nosso país, não só no nosso país, como no mundo todo, né, que no final do ano sempre tem ali as celebrações, né, o momento ali de família, o momento de ceia, né, então o governo instituiu através da Constituição, e depois foi vindo os decretos e a legislação, né, para dar o regulamento certinho, constituiu o 13º como uma gratificação natalina. Então, é uma gratificação na época do Natal, onde o empregado ele recebe ali um adicional, né, uma gratificação do valor do seu salário, mais os adicionais, para que ele possa passar o final de ano ali tranquilo, né, podendo comprar as coisas que ele precisa comprar. Então, esse é o entendimento, assim, meio que de forma bem tranquila, assim. Então, a Constituição veio para suprir essa necessidade, né, de que o trabalhador ele possa dar
um final de ano bacana aí para sua família, bacana para quem está junto com ele aí também, ou comprar uma coisa nova também, né? Então, esse é o objetivo do 13º salário, assim, de maneira bem tranquila, bem leiga mesmo, né? Agora, para nós, o departamento pessoal, é também uma festa aí, né? De você ficar preparado para entender, né? Então, você tem que entender ali que o 13º ele tem sua proporcionalidade, ele tem suas médias, né? Então, tudo isso a gente vai estar falando um pouquinho mais aqui hoje, mas para nós o DP, ele conta como se fosse mais um salário, né? Guardado as proporções aí, que nós vamos estar também falando um pouquinho mais aqui nesse podcast também. Perfeito. E surge sempre aquela dúvida, né, professor? Quem tem direito a receber esse 13º salário? Essa é uma dúvida muito comum, então eu vou resumir de quem tem direito e quem não tem, né? Vamos falar assim os dois, né? O primeiro, quem tem direito, o próprio decreto, né? E a própria Constituição Federal, ela fala quem são aqueles que têm direito. Trabalhador urbano e rural, tá? Considerado o quê? Com vínculo seletista, tá bom? E também os empregadores rurais, inclusive aqueles que são regidos, né? Que os empregadores rurais são safristas, né? Que são regidos por uma lei específica deles. Também esse tem direito ao benefício, à gratificação, né? Do 13º. Então, trabalhadores rurais, urbanos, esses empregadores rurais também que são os safristas, né? Todos eles que são regidos pela CLT, que estão amparados pela consolidação da lei do trabalho, têm direito. Os empregados domésticos também, o empregado doméstico também tem o seu decreto separado, né? Também tem as suas particularidades. Também o trabalhador avulso, que está lá no decreto 63.912. Depois você dá uma olhadinha nesse trabalhador avulso, tá? Ele também tem direito ao 13º, tá? Então, esses são os que têm direito, é um empregado normal ali, que está registrado na CTPS, né? E esses outros que eu passei. Quem não tem direito, para deixar bem claro para você entender, os autônomos não têm direito. O autônomo é aquele que presta serviço, ele tem ele é registrado ali pelo 2300, né? Os cooperados também, o sócio da empresa não tem direito, né? Muita gente me perguntava, né? Quando eu trabalhava no software, as pessoas me perguntavam, mas o sócio, ele faz a retirada pelo labora, ele não tem direito a nenhum adicional, não vai tirar nada a mais? Tipo assim, não, o sócio é o sócio, né? Ele não está regido por uma lei específica, não tem um contrato de trabalho, né? Ele é o dono da empresa, ele faz a retirada pelo labora, mas isso não significa que ele tem um 13º. Eu já vi várias pessoas, eu lembro no começo, tentando dar uma burlada nisso, né? Ah, não, mas vamos tirar aqui um negócio. Fala, não tem embasamento. Se você quiser dar um prolabore maior para ele, né? Uma retirada maior, fica a critério também, né? Os estagiários também é uma dúvida muito comum, tá? A questão dos estagiários, o pessoal pergunta, quem que tem direito? Será que os estagiários têm direito? Não tem direito, tá? Os estagiários, eles não têm direito ao 13º. E também mais um caso específico que entra naqueles que são demitidos por justa causa, né? A demissão por justa causa, ela faz com que o empregado ele perca o direito ao 13º, mesmo se ele trabalhou até dezembro, foi demitido sem justa causa, ele perde o valor total do 13º referente àquele ano. Não só isso, né? Ele perde outras coisas também. Então, de maneira geral, são essas as informações aí de quem tem e quem não tem direito ao 13º. Perfeito. E como que é calculado esse valor do 13º? O valor do 13º, ele é calculado levando por base a informação do seguinte, que está lá na lei, que eu citei agora há pouco, que é a lei 4.749. E a 4.090 também fala um pouquinho sobre isso. Para o empregado ter direito ali ao 13º, ele precisa ter trabalhado no mínimo 15 dias. Então, ele tem que ter trabalhado pelo menos dentro daquele mês, dentro daquele ano, 15 dias, que dá direito a ele a um avo, né? Tem 1/12 avos de direito, né? Que nós chamamos de a proporcionalidade. Se o empregado trabalhou só 15 dias no ano, então ele tem direito a um avo, 1/12, né? 1 dividido por 12. Então, pega o salário, divide por 12, é o valor que ele tem direito, né? Então, é isso que dá para ele o direito do 13º. Tá? Então, o trabalhador que trabalhou do ano todo, de janeiro a dezembro, ele tem direito aos 12 avos, que seria o salário integral. Não, ele entrou em agosto, então ele vai ter agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, né, para receber. Mas ele entrou, por exemplo, no dia, vamos pegar junho, né? Ele entrou no dia 17 de junho.
Junho tem 30 dias, né? Você me corrige se eu estiver errado, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Junho É, tem 30 dias, e se ele entrou no dia 17, do dia 17 até o dia 30, vai dar 14, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, isso, vai dar 13 dias, na verdade, né? Contando 17, 14, né? Contando 17 vai dar 14. Então, aí no caso, ele não vai ter direito ao mês de junho, se ele foi admitido no dia 17, tá? entendi. Se ele Uhum, fosse admitido no dia 17 de julho, ele teria, porque o mês tem 31 dias, entendeu? Então, essa é uhum. uma diferença também aí na questão da proporcionalidade. Então, dentro do mês, ele precisa ter trabalhado 15 dias. Vamos supor que já no mês da admissão, era julho, para dia 17 mesmo, né? Já entrando também nesse assunto das faltas, né? Ele entrou dia 17 e no dia 16, e ali no meio do mês ele faltou um dia. Ele não vai ter direito, no caso, né? Porque ele não Entendi. trabalhou no mês pelo menos 15 dias. Então, a questão da falta dos empregados, ela afeta, então, o 13º também, né? Isso, justamente. Então, por exemplo, né, em casos assim de mês proporcional, né, onde ele, por exemplo, ele saiu, ele está entrando, está sendo admitido, na admissão, né? Na admissão acontece isso. Então, ele foi admitido no dia, só recapitulando, dia 17 de julho, que daria direito ali os 15 dias dentro do mês para ele receber o 13º. Aí, em julho mesmo, ele cometeu uma falta. Ele faltou injustificado, tá, gente? Aquela falta que não tem justificativa, que não tem nenhuma amparo legal para que ele possa ele ter aquela falta. Então, foi descontado dele esse dia, logo ele não trabalhou 15, ele trabalhou 14, então ele não recebe julho para a contagem do 13º. Da mesma forma na rescisão, por exemplo, né? Na rescisão ele foi mandado embora dia 14, né? Acabou o contrato dele, o aviso prévio terminou dia 14, por exemplo, né? Então, aquele mês ali do dia 14, que mês da rescisão não vai contar para o avo do 13º. Se fosse dia 15, já entraria mais um avo de 13º. Ou se fosse dia 15 e ele tivesse faltado, não contaria, no caso, né? Porque ele teria trabalhado apenas 14 dias. E você pode falar para a gente tudo que é descontado do 13º? A questão da primeira parcela, né? Seria isso, né? O que é Uhum. descontado, né? O questão do 13º, ele tem alguns descontos, né? A primeira parcela, ela não tem nenhum, não pode ter nenhuma incidência. Existiu antigamente, né, um pouco mais, não antigamente, recentemente até, uma discussão sobre o imposto de renda, né? Muita gente achava que precisava descontar o imposto de renda na primeira parcela. Na verdade, não. Tá? A legislação ela deixa claro que os descontos vão ser efetuados na parcela integral, que nós chamamos de segunda parcela, tá? Então, o que é descontado? É descontado a contribuição previdenciária, que é o INSS, normal, tá? Na segunda parcela apenas, e também é descontado ali o imposto de renda, tá? Então, é feito o cálculo do imposto de renda ali, também apenas na segunda parcela, e leva o adiantamento descontando também. Na primeira parcela não vai ter nenhum desconto na folha do empregado, tá? Essa é uma dúvida muito comum. Já a questão do FGTS, ele calcula nas duas. Tá? Na primeira parcela ele calcula o FGTS e na segunda parcela ele calcula também o FGTS. Então aí ele vai calcular, no caso é mandada essa informação via Cefipe, né? E o professor Guilherme, nesse ano, por conta da pandemia, né, teve a suspensão da jornada e do contrato de trabalho. E isso afeta o cálculo do 13º? Como que fica nessa questão? Afeta sim, afeta diretamente aí no cálculo do 13º. A redução já ela não tem ela não vai afetar, com exceção dos empregados ali que são os tidos como horista, né? Os horistas e tudo mais, aí tem que ver a proporcionalidade se vai dar direito para ele a questão da redução. Já no caso da suspensão, a suspensão ela afeta diretamente o cálculo do empregado. Tá? Então, aí no caso, assim, o empregado ele ficou suspenso. Aí entra a proporcionalidade que nós estamos falando já. O empregado ele ficou suspenso entre 1º de junho até 30 de julho, 60 dias, né? Vamos colocar aí. Uhum. Então, junho e julho, ele não receberia o avo do 13º. Com exceção, tá? Aí vem o que muitas pessoas às vezes não prestam atenção, é a orientação do sindicato, né? Porque às vezes às vezes não, o sindicato ele tem força maior
que a lei, né? Para o amparo do empregado da categoria. Então, aí vale você ver a convenção, o que o sindicato publicou, informou ali na convenção coletiva, se não tem alguma orientação com relação à suspensão. Muitos sindicatos, no ano passado, aderiram ao que? A pagar integral, pagar mesmo com a suspensão. Não, você tem que pagar sim, entendeu? Então, o que o sindicato falou é o que vale. Agora, Entendi. o sindicato pode orientar também, falar, não, é o que a lei diz, né? Que fala que, no caso de suspensão, esse avo ali, que ele ficou, esse mês que ele ficou suspenso, logo ele não tem direito ao avo do 13º. Aí vamos entrar num outro caso, num outro exemplo, né? E se ele foi suspenso no dia 15, por exemplo, de junho, 15 de junho, ele teria direito? Não, porque ele trabalhou apenas 14 dias. A suspensão começou no dia 15, né? Agora, se ele foi suspenso no dia 16, então ele teria já direito ao avo de junho, entendeu? Aí vem, quanto tempo que ele ficou suspenso? Ah, foi 30 dias que ele ficou suspenso, tá? De 16 de junho até 16 de julho, ele perderia a avo? Não perderia. Por quê? Porque ele trabalhou 15 dias em junho e trabalhou 15 dias em julho, né? Do dia 17 para frente, dá 15 dias em julho. Então, tem que entender essa proporcionalidade, porque dependendo da empresa, teve algumas empresas que fizeram assim, vai um empregado é suspenso, depois espera um pouquinho, suspende o outro. Aí, o que acontece muitas vezes? Os empregados, eles são assim, né? Eles vão lá, eles olham o olerite um do outro, né? Não pode fazer isso, né? Não pode. A gente sabe que legalmente isso não deveria acontecer. Mas às vezes eles se comparam, né? Eles estão ali na rodinha no almoço ali, ou depois do almoço, deixa eu ver esse olerite. Ué, a gente ganha a mesma coisa, você recebeu mais que eu? Né? Vou lá ligar para o pessoal do RH, do DP, né? Aí é onde sobra para a gente. Né? Então você precisa estar preparado. E no final do ano passado teve bastante isso aí. Né? Bastante, assim, esses casos de proporcionalidade diferente, né? Porque atingiu o Brasil todo, então o Brasil inteiro fez suspensão, muitas empresas, né? Não 100%, fizeram a suspensão, fizeram a redução, e isso interferiu diretamente ali no cálculo da proporcionalidade. Tá? Então, vale a pena você verificar certinho, então, mas por força de lei, ao entendimento de que é suspenso esse período em que ele não está trabalhando, logo ele não recebe o 13º. E quais são as datas e os prazos do 13º? Prazo número 1, né? O prazo do pagamento, número 1, o adiantamento ele precisa ser pago de fevereiro até 30 de janeiro, ou de novembro. Tá? Então, tem aí o prazo de até 30 de novembro para pagar a primeira parcela do 13º. Existe uma particularidade. Por que janeiro não entra nessa contagem? Porque janeiro é o mês que os empregados podem fazer uma solicitação para o empregador. Essa solicitação é a seguinte, ele pode chegar no empregador hoje e falar assim, hoje não, nem em janeiro, vamos colocar aí. Falar, eu quero receber a primeira parcela do meu 13º nas minhas férias. Se ele fizer isso em janeiro, por escrito, o empregador não pode recusar o pedido do empregado, entendeu? Então, tem um mês de janeiro para o empregado decidir o que ele quer. Se ele chegar assim, mandar por escrito a informação, falar, eu quero receber, quando eu for sair de férias, a primeira parcela do meu 13º, o empregador é obrigado a acatar essa solicitação. Se for depois de janeiro, já não é obrigado, aí fica a critério dele se vai ou não decidir ter essa solicitação atendida ou não. Tá? Mas em janeiro é um direito do empregado solicitar a primeira parcela nas férias. Tá? Então tem de fevereiro a novembro para ser pago. Pode pagar em fevereiro, pode pagar em março, pode pagar em julho. Tá? Todas as parcelas, a primeira parcela pode ser pago em qualquer mês. Lembrando que tem o entendimento da lei, né? Tem muito empregador que pergunta, posso pagar todo mundo em junho, para não pesar depois de novembro? Existe um entendimento da lei, que a legislação, quando não tem um embasamento, a gente leva sempre para o espírito da lei, né? Que é o mens legis, né? No pessoal que faz direito e fala, o espírito da lei. Então, o que ele tem que entender? Qual que é o objetivo? É uma gratificação que atenda à necessidade no final do ano. Não tem nada que proíba, mas eu preciso também lembrar que no final do ano tem esse prazo, né, até 30 de novembro, e é onde a maioria das empresas pagam ali até 30 de novembro a primeira parcela. A segunda parcela é até o dia 20 de dezembro, tá? Então aí tem, no caso, até o dia 20 de dezembro para pagar
o valor integral já com desconto da primeira parcela, né? Posso adiantar integralmente? Né? Uma pergunta muito comum. Será que eu posso pagar integral em dezembro? Não. Não pode pagar integral em dezembro. Por quê? Porque a lei é clara sobre fazer o adiantamento até o dia 30 de novembro. Então, eu preciso adiantar até 30 de novembro. Então, eu posso pagar integral em novembro? Pode. Né? Não há nada que impeça o pagamento integral em novembro. Tá? Então, ela pode calcular, pode mandar normal, pode pagar, não tem nenhum problema em fazer esse pagamento integral do 13º em novembro também. Então, esses são os prazos, né? Então, já passei. Tem muita gente que não sabe dessa questão das férias, né? Que eu posso optar em janeiro. Muita gente que não sabe que pode fazer a solicitação. A lei, ela é clara que ele pode fazer a solicitação. O empregador não pode recusar quando ele pedir por escrito. E o que o empregado pode fazer caso a empresa não pague esse 13º? Bom, ele pode entrar com um processo trabalhista, né? Porque é direito dele, né? Caso a empresa não pagou o 13º, tem que ver ali o que acontece, né? Por que está acontecendo da primeira parcela, da segunda parcela. Às vezes tem a questão, assim, da situação econômica que pode ser plausível perante o juiz, né? A situação econômica da empresa, aí ele pode parcelar. Eu já vi casos de empresas parcelar o 13º por 4 meses, entendeu? Pagava ali dezembro, janeiro, fevereiro, né? E março. Pagava esses 4 meses o 13º. Mas a empresa, ela não pode, né? Para quem está registrado, não pode aí deixar de pagar a primeira e a segunda parcela nos prazos certinho, correndo risco de multa, tá? No caso de autuação e também de processo trabalhista, aí já é um pouco mais pesado, né? E no E-Social, como que informa esse 13º no sistema? Essa é a dúvida do ano, né? Brincadeira, essa é a dúvida de novembro e dezembro. O pessoal tá desesperado aí. Então, Guilherme, como é que eu faço para calcular o 13º? Não aparece aquela abinha, porque lá dentro do E-Social tem uma aba, quando você vai fechar a folha, escrito lá, 13º. Só que essa aba só aparece em dezembro, né? E o pessoal fica desesperado, né? Meu Deus, cadê o 13º? Não aparece, como é que eu faço? Tudo mais. Calma, gente, não precisa ter pressa, entendeu? O pessoal tem pressa. Ah, mas eu já paguei integral. Calma, sem problema, você pagar integral. O ProSocial, ele funciona da seguinte forma. O entendimento do E-Social é que só vai abrir aquela guia 13º, aquela aba 13º, em dezembro mesmo. Por quê? Porque o prazo do pagamento da guia do INSS, a guia do INSS que é paga referente ao 13º, é até o dia 20 de dezembro. Então, ele não vai habilitar antes aquela guia, tá? Que é a folha anual, que nós chamamos, né? Então, assim, mesmo que você pagou integralmente em novembro, o E-Social vai entender o quê? Que você fez um adiantamento integral, ao invés de pagar integral. Por quê? Porque você pode até ter descontado o INSS já, ter descontado o imposto de renda do empregado, mas isso só vai computar para ele, para você pagar a guia, quando habilitar essa guia, essa abinha ali dentro do E-Social para você pagar. Então, funciona dessa forma. Na primeira parcela, você vai mandar os eventos remuneração, né? E pagamentos de novembro, tá? Então, estou fazendo ali o fechamento da folha como todo mês é. É que tem muita gente que se preocupa, que fica se desesperado. Como é que eu faço para pagar? Como é que eu faço para mandar as informações? Sabe como você tem feito já, né, de outubro ali, você vai fazer agora de novembro, né? Eu fiz lá a folha, mandei a remuneração, mandei o pagamento. É isso aí. Calcula o adiantamento, calcula a folha de novembro, pronto, você vai mandar o adiantamento, ele vai estar junto na folha de novembro, ele não vai ter uma aba separada para o adiantamento. Agora, para a segunda parcela, você tem que habilitar a folha anual. Dentro do seu sistema, o sistema que você utiliza aí, você vai calcular lá o 13º integral e na hora de você enviar o E-Social, ele vai ter algum campo, tem que ter, tá? Algum campo lá para você marcar que é a folha anual, que é a folha do 13º, tá? Você vai marcar que é a folha anual e vai enviar. Aí você vai enviar só o 1200, o 1210 não, tá? Manda o 1200 e manda o fechamento, que é o 1299, ok? Então, feito esses dois, tá fechado dentro do E-Social a folha de pagamento aí, referente ao 13º. Depois que eu mandei o fechamento, eu vou habilitar dentro da DCTF Web para fazer a transmissão da guia, né, para pagar a informação aí até o dia 20, né? A guia, a DARF, né? Ela tem até o dia 20 para ser pago.
E as informações, é uma outra dúvida que o pessoal tem. Qual que é o prazo de mandar os eventos, né? Até Isso quando eu eu ia mando perguntar. os eventos? Uhum. Até o dia 20 também, tá? Até o dia 20 do 12 você tem um prazo para mandar as enumerações dos pagamentos, ou e fechamento, tá? Da folha. E até o dia 12, o dia 20 do 12 também, você tem para mandar desse TF Web. Não deixe para fazer no dia 20, por favor, não faça isso. Assim que habilitar, já manda, porque vai ter sobrecarga do ECAC, vai ter toda aquela demanda de lentidão, e você não tem muito dias, né? Você tem, assim, pouco tempo para fazer o fechamento certinho, né? Senão a guia já vai ficar em atraso, tá? Então, essa é a informação. E dezembro, como é que fica? Dezembro é normal. Dezembro é a folha de dezembro, ela vai entrar ali o FGTS também, que você vai gerar pela Cefip, tá? E é isso, é tranquilo. Tem muito segredo, não. Ótimo. Eu acho que a gente sanou muitas dúvidas aqui, mas eu queria saber, né, você que está nesse dia a dia, se tem alguma informação a mais que você queira passar ou algum recado para quem está assistindo a gente ou ouvindo. Eu vou falar rapidinho aqui com o pessoal, Marina. Acho que a gente não tinha preparado também, mas eu vou falar rapidamente a questão das médias, porque essa é uma dúvida muito comum. Dá até para fazer um podcast só sobre média de 13º, mas aqui já aproveitando, eu acho que eu vou passar rapidamente também essa questão das Ótimo. médias, tá? Como é que funciona, gente, as médias do 13º? Para o melhor entendimento, você tem que entender que o cálculo da média é feito em 3 etapas, tá? Se você estiver anotando aí, anote, que vai ajudar bastante vocês. Primeiro, como é que é feito, então, o cálculo do 13º em médias? O que é média, né? Quando tem hora extra, quando tem adicionais, quando tem gratificação, quando tem várias coisas que vão ter um cálculo variável, e eu preciso achar a média daquele valor, certo? Da mesma forma, também tem a questão dos valores fixos, que são chamados os adicionais de 13º, né? Que são sem ser a própria gratificação, né? Que é, por exemplo, uma insalubridade. Ela não tem variação, ela é sempre o mesmo valor. Então, quando chegar no 13º, ele vai receber o adicional também no 13º de insalubridade, proporcional também com os cálculos, mas ele não vai ter variação, então você não precisa fazer um cálculo de média, tá? Então, assim, como é que funciona? Primeira parte, você vai fazer o cálculo de média do adiantamento. Então, o adiantamento, você tem que pegar ali até, por exemplo, eu estou calculando a média em novembro. Eu não fechei a folha de novembro ainda para eu poder calcular certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de outubro para trás, tá? Então, essa é a primeira parte do cálculo. Eu pego de outubro para trás as horas extras, os adicionais, e vai gerar ali para mim, né, o valor de média horas e médias valores. Né? Por exemplo, DSR. DSR não é fixo o valor. DSR todo mês tem alguma variação. Então, ele vai gerar um adicional das horas, hora extra, horas noturnas, adicionais, adicional noturno, e vai gerar uma média de valores. Quem está na folha há um pouco de tempo sabe dessa parte que eu estou falando também. Segunda etapa do cálculo da média, pessoal. Aí entra o cálculo integral. Então, o cálculo integral, eu já fechei dezembro? Não, não fechei o mês de dezembro ainda. Então, como é que eu vou fazer para calcular o 13º integral se eu ainda não fechei a folha de dezembro? Se eu tenho que pagar até o dia 20 a guia, né? Você vai fazer referente a novembro, tá? Já vai pegar as informações ali que estão já calculadas dentro da folha, referente a novembro. Pronto, vai fazer o cálculo também 11 meses, né? Em vez de considerar 10 avos, que era de outubro, você vai considerar 11. Posso estar confundindo um pouquinho vocês, mas qualquer coisa, gente, nós temos ali um módulo também dentro da formação de especialista em social só sobre 13º, bastante coisa ali, os alunos estão aprendendo bem. Então, se você quer saber mais sobre a formação de especialista em social, comenta aqui no chat também, o pessoal da NIT vai entrar em contato com você, ou chama no Instagram, tá? Você que está vendo aí pelo podcast, pelo Deezer, né? Pode chamar ali no Instagram o pessoal da NIT também, que eles vão estar comunicando. E você, então, vai fazer o cálculo do 13º integral. Aí tem um terceiro cálculo de média que muita gente se esquece, ou que passa desapercebido, que é a questão do que sobrou, né? Então tem a primeira parte, que é o adiantamento, vem a segunda parcela, que é o do integral, e vem o complemento, vamos chamar de complemento, né? Que é o quê? Em janeiro, eu fechei tudo. Quando eu terminar a folha de dezembro, eu já tenho tudo fechado, qual de fato seria a minha média, a média anual. Então, na folha de dezembro, tem que pagar a diferença, tá? Porque normalmente em novembro e dezembro são os meses que o trabalhador mais faz hora extra, né? E sempre sobe mais a média do que foi pago no 13º. Então, tipo assim, ao invés de dar R$10 de média, dá tipo 15.
Por quê? Porque em dezembro ele fez um monte de hora extra, ficou trabalhando até mais tarde e tudo mais. Esses R$ 5 precisa ser pago, né? Mas como não foi fechada a folha de dezembro para eu poder pagar o 13º, eu vou fechar a folha de dezembro, né? E em janeiro eu vou ter ali o prazo para pagar a informação desse complemento que não foi pago dentro do 13º. Tá? Então, são esses 3 tipos de cálculo que você tem que fazer na hora de fechar a folha de pagamento do 13º, no que diz respeito às médias. Depois, a gente pode fazer um DP na prática, também explicando. Né? Pessoal que quer saber mais sobre a suspensão e redução, tem um DP na prática também, que está, se não me engano, é o DP na prática 37, tá? Tá aqui no canal da NIT, você pode acessar, tá lá sobre suspensão, sobre redução, tem bastante coisa para vocês verem também. É isso. Ótimo. Eu vou até falar também que a gente pode colocar também na descrição ou na legenda, né, do nosso podcast, a nossa formação de especialista, o link que a pessoa pode entrar. Você pode entrar e conhecer melhor o nosso curso, né, professor? Com certeza. E eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Foi um podcast muito enriquecedor mesmo. Eu aprendi muito, tenho certeza também que todo mundo que assistir ou ouvir vai aprender muito com você também, professor. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de sempre aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade de estar compartilhando cada vez mais conhecimento. Agradeço a todos que ouviram aí, deixe seu comentário também, né? Vamos lá, vamos fazer parte da formação especialista, quem quiser, né? Conhecer mais. E é isso, agradeço a todos, um abraço, fiquem na paz. E até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o podcast Dominando o E-Social, que eu tive o professor Guilherme Borges como convidado. E antes de finalizar, eu gostaria de lembrar que o nosso podcast, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Abraços e até a próxima!